Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo hoje, falando sobre as religiões, sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Natal e, na verdade, um tema que eu resolvi trazer porque eu sempre tive um vínculo de transcendência muito grande com as religiões, inclusive. E para iniciar essa conversa toda, quero dar boa noite a todo mundo que está chegando. Em primeiro lugar, uma dúvida muito frequente é sobre se a constelação familiar, que é um assunto que eu trago muito, tem a ver com religião. Ou se a constelação familiar seria uma religião, alguma coisa assim. E é muito importante deixar muito claro que não, que a constelação familiar não tem nada a ver com religião, ok? É uma técnica terapêutica. Mesma coisa de perguntar, cardiologia tem a ver com religião? Tipo assim. E essa confusão com a religião veio muito por conta de uma tradução do alemão para o português, onde alguns termos no português, eles são termos eminentemente religiosos. O Bert Hellinger chama muito, e veio traduzido assim para cá, a nossa essência, a nossa consciência de alma. E principalmente por também trazer muito a história dos antepassados e tratar muito da nossa relação com os mortos. A relação com os mortos do nosso sistema familiar não tem nada a ver com a relação com espíritos. Tem a ver com a relação com a nossa conexão com aquela memória familiar chamada inconsciente coletivo, ou campo morfogenético. É um arquivo, eu acesso. Então eu acesso o arquivo de memória do vovô, não quer dizer que eu estou falando com o espírito dele. Então, por isso que a constelação familiar ganhou, em muitos aspectos, uma conotação de talvez religião. E também a tradução do alemão seria melhor colocações familiares. Mas como para o inglês foi constellation, para o português veio como constelação. E aí as pessoas relacionam com esoterismo, com astrologia, com horóscopo, o que não tem nada a ver, ok? Então, a constelação familiar não tem nada a ver com religião. O assunto que eu trago hoje é um assunto de uma reflexão, que é um conteúdo muito importante na vida de todos nós. E que eu quis vir conversar com vocês sobre isso. E para a gente começar, vai dizendo aí quem está chegando, de onde está falando. Uma galera de Goiânia, psicóloga Cristiane Nogueira. Seja bem-vinda, minha querida. Nossa parceira, sempre encaminhando os pacientes para a Cristiane. E vai colocando de onde você está falando. E eu quero que você coloque aí nos comentários para mim, por favor, o que é a religião para você. Para você, o que significa hoje religião? Se é algo assim que você gosta, mas não frequenta, ou se é algo fundamental no seu dia a dia, ou se qual a importância da religião, do vínculo de transcendência na sua vida. Um vínculo com o olhar para uma divindade. A religião é isso. É uma forma de olhar para uma divindade que seria criadora, entre aspas, do céu e da terra. Coloca aí pra gente, por favor, de onde está falando e o que é religião para você. Olá, Samara, seja bem-vinda. Maciel, Marinalva Maciel, seja bem-vinda. Alcione, Luzia Cigarini, minha querida sogrinha, seja bem-vinda à nossa live. Hoje estamos falando das religiões, de Jesus, do Natal. E aí eu iniciei falando que, explicando que a constelação familiar realmente não tem nada a ver com religião. Mas
a constelação familiar explica muito o papel da religião na formação das nossas crenças e conteúdos inconscientes familiares, que nos geram, sem dúvida alguma, destinos, que nos geram, sem dúvida alguma, benefícios e sofrimentos. A gente vai fazer uma análise disso tudo. Então, em primeiro lugar, constelação não tem nada a ver com religião, não é uma religião. A gente está trazendo um assunto que acho muito interessante e importante, tá? Então, quem está chegando agora, fala de onde está falando e o que você entende por religião, o que é religião na sua vida hoje. Galera, eu realmente estou aqui para quem está afim de transformação. E para quem está afim de transformação, é mão na massa, tem que fazer, entendeu? Então eu estou aqui para que vocês participem, para que vocês me digam quais são as demandas de vocês, o que vocês acham disso. Hoje é muito mais uma reflexão, um bate-papo do que é uma aula expositiva, ok? E, em segundo lugar, além de explicar que a constelação não tem nada a ver com religião, eu expliquei os detalhes no começo da live, quem perdeu depois assiste. Eu quero dizer que nós, na constelação familiar, nas terapias integrativas, se chama integrativa porque integra. É aquilo que combate, de uma certa forma, a ilusão da separação. A separação é uma grande ilusão. Nós estamos todos conectados, ok? E aí, quando eu quero separar, julgando, condenando, aquilo me domina. Então, a essência da constelação familiar e de toda a terapia integrativa, do rebirthing, é a integração. É acolher as coisas, as pessoas, as atitudes, o passado, do jeito que foi. Abrindo mão de julgar, ok? Então, isso é muito importante. Em nenhum momento nós estaremos falando aqui de certo ou errado. Nós estaremos falando aqui de caminhos que nos levam, alguns caminhos para mais sofrimento, outros caminhos para mais vida, para mais plenitude. Tanto o caminho do sofrimento quanto o caminho da plenitude, eles são simplesmente caminhos, não são um melhor ou pior do que o outro. Eu, como terapeuta, eu exercito olhar, por exemplo, para um paciente meu numa depressão grave, com um monte de coisa acontecendo de ruim na vida dessa pessoa, e eu não sinto dó dessa pessoa. Eu considero que ela é capaz, que ela é digna, que aquele caminho que ela escolheu, está vivendo ali, é um caminho digno também, que tem as suas motivações. E eu só ajudo a achar essas motivações. Mas eu valorizo essa pessoa naquele caminho. Eu não posso ter, para eu conseguir ajudá-la, eu não posso ter nem a intenção de achar que ela deveria estar diferente daquilo ali. Compreendendo que cada um vive exatamente o que quer viver. Porém, os sofrimentos vêm através dos mecanismos inconscientes que a gente fala tanto nos nossos conteúdos, nas nossas lives aqui. Valeu? Tá? E deixa eu ver o que vocês estão proseando comigo aqui. Ó. Então, a Letícia Cabral está trazendo uma forma de conexão com Deus. Excelente, Letícia, exatamente. A Samara é de Natal, Rio Grande do Norte. Cidade linda, Natal. Mirelle Braga, religião seria minha ligação com Deus. Ótimo. Rose Machado, é de Rio Grande, legal. Julie Souza, de Brasília. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Rosa Pagnan. Débora Nunes, sejam todos muito bem-vindos. Orlando Mourão. A Lilian Rodrigues está trazendo. De Goiânia, a constelação me ajudou a me encontrar com Jesus. Divisor de águas. Que legal! É isso que eu estou querendo contribuir hoje também. Com um encontro real com a divindade, com Jesus. Então Eva Herr está trazendo. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. A Bíblia é o fundamento da minha fé. Amém.
Legal. Salvador, Bahia. Seja bem-vinda. Eva Hair. Vitória, seja bem-vinda. Julie está trazendo. Eu sou cristã, tenho certeza que Deus existe. Gosto das igrejas, mas gosto de ler sobre todas as religiões cristãs, seja evangélica, católica, espírita, kardecista. Que legal, Julie. É uma perspectiva extremamente interessante, que é uma perspectiva universalista, que eu compartilho dessa perspectiva também. Então vamos lá, deixa eu ver o que mais que falaram aqui, para eu realmente entrar no assunto. Josi Tuiuiu é de Suzano, São Paulo, é católica, mas independente da religião, todas buscam a ligação com um ser superior. Para mim é Deus, respeito todas as religiões. Excelente, Josi, parabéns. Muito obrigado aí pelo comentário, muito obrigado a todos vocês que estão aqui presentes nessa live comigo, principalmente quem está comentando, quem está conversando, quem está me trazendo a necessidade do que vocês estão querendo saber. Esse nosso diálogo, esse nosso aprendizado, ele é muito mais produtivo quando vocês conversam comigo, tá bom? Então, fica à vontade de prosear aí. Então é o seguinte, qual é o papel das religiões na humanidade? Em primeiro lugar, é realmente esse que a maioria das pessoas descreveu, que é a necessidade da gente ter um contato com uma divindade. Olha só, nós, seres humanos, temos uma inteligência limitada, ok? Uma capacidade de percepção limitada. Se você olhar para o céu à noite, durante algumas horas, ou se você estudar um pouquinho sobre astronomia, que te dá uma perspectiva da grandeza do universo, você rapidinho vai perceber que a criação ela é muito maior do que abarca a minha capacidade de entender. Olha só. E aí, se eu tento racionalizar e entender por que eu existo, entender por que o universo é assim, eu não vou achar resposta. Porque eu não consigo entender racionalmente a criação divina. Tudo que há à minha volta, todas essas leis, o eu, a consciência de si, para que tudo isso? E aí, se a gente quer racionalizar e achar essa resposta, a gente não acha a resposta, ok? Uma parte das pessoas não achando essa resposta, vai entrar num processo de negação. Não é para nada, isso não vai dar em nada. E entra num processo de autodestruição. Porque se eu acredito que tudo vai dar em nada, por que eu vou continuar vivendo? Então, a perspectiva de que eu não sei por que eu existo, e aí por eu não saber racionalmente, eu acabo concluindo que não existe um motivo para viver, isso é extremamente depressor, sabotador, se a pessoa não vai para frente. Então, nós racionalizamos para achar por que nós existimos, não encontramos respostas, mas lá dentro do coração, lá dentro da alma, lá dentro da essência, quando a gente escuta uma música agradável, quando a gente faz uma oração, quando a gente vê a natureza, quando a gente vê um sorriso de uma criança, quando uma mãe tem um filho em um parto, um fenômeno, a gente acaba sentindo dentro do coração que esse motivo existe. E mesmo sem conseguir explicá-lo, nós o chamamos de Deus. Alá, God, sei lá, seja lá qual nome cada religião deu. Regimes tribais atribuíam divindades a trovão, a chuva, a pedras, monumentos, porque elas precisavam de ter uma explicação da própria existência. Isso é um ganho somente da consciência humana, que pôde ter a liberdade, o livre-arbítrio,
e que pôde ter a capacidade de auto-perceber-se através da consciência. Nós fizemos até uma live falando sobre a expansão da consciência, explicando que a consciência é justamente essa capacidade de nos perceber no momento presente. É a capacidade de dizer eu sou, eu existo, eu tenho consciência de mim mesmo em relação ao de fora. Isso é a consciência. Então, quando a gente começou a ter isso na evolução humana, nós começamos a questionar a nossa existência e aí logo apareceu essa necessidade da gente se apegar a Deus, que é, na verdade, ao meu ver, olha só, aí eu expliquei de uma necessidade intrínseca do ser humano do contato com a divindade, com a transcendência. Tá? Não entrei ainda no que é religião para o nosso estudo, para a nossa percepção. E, repito, não estou querendo trazer nada de certo e errado aqui. É tudo uma proposta, é tudo uma perspectiva que, se couber no seu coração, recebe. Se não couber, também deixa passar. É assim que a gente faz. A gente absorve o que faz sentido. Mas para mim, faz muito sentido tudo isso que eu estou falando. Então, eu expliquei da necessidade de Deus e eu vou explicar o que eu acho, o que eu sinto, como seria a minha interpretação de Deus. Deus, para mim, é uma grande máquina, analogicamente, como se fosse uma grande máquina universal, onde ela está totalmente conectada uma peça à outra. Existe uma unidade divina. E que eu sou uma pequena pecinha dentro desse maquinário divino. Ou seja, eu sou a imagem e semelhança da máquina. Eu sou uma pequena máquina que já ganhou capacidade de vontade própria. Então, os meus movimentos são totalmente conectados com todos os movimentos das outras peças. Só que a máquina é uma engrenagem muito maior. E o meu movimento nessa máquina acompanha o movimento dela. Sempre acompanhou. Antes, através dos instintos, né? Sempre acompanhou. A natureza acompanha os movimentos dessa máquina. Só que eu, como consciência e liberdade agora para escolher caminho, eu começo também a criar. Eu começo também a criar um caminho. A querer me movimentar de uma forma diferente. Porém, eu vou querer me movimentar de uma forma diferente que contraria a máquina toda. Só que a máquina é muito maior que eu. E aí eu vou me movimentar do jeito que eu quero, que eu acho que eu deveria movimentar, e a máquina não permite. Então, a caminhada fica pesada. O meu movimento fica pesado, porque eu estou sempre lutando contra a máquina. Lutando contra esse conjunto de leis conectadas, conjunto de peças conectadas. E quando eu luto contra isso, eu começo a sofrer, como toda luta contra. E o processo de evolução humana e conexão com Deus, através de todas as religiões, que eu vou entrar um pouquinho mais na parte da religião daqui a pouquinho, o processo de conexão com Deus é justamente essa nossa capacidade de entender a máquina cósmica, de entender o Deus nas suas leis. Desde as leis materiais estão sob o comando dele. Física, química, as leis abstratas, a matemática, as leis biológicas, e agora a constelação familiar trazendo as leis dos relacionamentos humanos. Então todas essas leis estão contidas dentro dessa máquina cósmica divina, ou Deus, e nós dentro dela como uma peça. À medida que eu entendo essas leis, eu começo a entender o movimento da máquina cósmica e eu começo a me movimentar de acordo com essa máquina cósmica, com esse Deus, com esse conjunto de leis. Eu rendo obediência a Deus, porque eu entendo Ele maior e entendo
a minha submissão, a necessidade da minha submissão a esse movimento muito maior do universo, e eu, conectado com o movimento da máquina, eu consigo determinar, a partir daí, com leveza, os meus próprios movimentos dentro dela. Porque agora eu compreendo qual é o movimento que ela faz. E eu só vou me determinar movimentos que são condizentes com o movimento da grande máquina cósmica. E aí eu sofro menos. E aí eu tenho mais capacidade de ação sobre essa máquina cósmica divina, onde estão todas as leis. Estão as leis relacionais, as leis de atração do dinheiro, as leis de atração do sucesso profissional, da qualidade de relacionamento. Todas as leis estão contidas aí e eu vou obedecê-las e agir sobre elas de acordo com esse movimento. Então, essa é a minha percepção de Deus, né? Do que é Deus para mim. Né? Assim, muitas vezes, algumas pessoas personificam Deus. Eu não consigo personificar Deus. Mas existe um mensageiro divino que veio trazer muito das leis que regem o universo, Jesus, que veio trazer muito de como é o movimento dessa máquina cósmica, as leis, né? Mas eu vou falar de Jesus daqui a pouquinho, assim que eu entrar na parte das religiões, ok? Beleza? O que vocês acham dessa conversa toda aí, galera? Deixa eu beber uma aguinha aqui, enquanto isso eu vou ler os comentários de vocês, quero saber. Bora lá. Ligar esse ar-condicionado aqui. Começou a esquentar. Comecei a empolgar, o negócio começou a esquentar. Então vamos lá, deixa eu ler uns comentários de vocês aqui. Se vocês não vêm comigo, nada disso faz sentido, galera. Muito obrigado. Luzia Prado. O melhor da tua live é exatamente essa integração dos participantes. Parabéns. Muito obrigado, Luzia. Muito obrigado mesmo por estar compartilhando com a gente aqui desse ideal de autodescobrimento, de perspectiva de transcendência, de física quântica. Luciene é cristã, respeita todas as religiões. Boa noite. Ficou ótimo com o cabelo novo. Muito obrigado, Renildes. Mudei o visu, estou gostando também. Vitória está trazendo. Eu penso que encontramos Deus em todas as religiões, pois sinto que trazemos dentro do nosso coração. Yes! Isso, muito legal. Criador, Rosa Panam. Criador, limpa em mim todas as memórias de tristeza e dor. Limpa, purifique. Muito obrigado pelo comentário. A gente vai entrar nessa questão aí da limpeza, da purificação, que é bem legal. Daqui a pouquinho. Deixa eu ler mais uns comentários aqui. Luciene G. Moraes. Limpo toda a memória de meus antepassados, libero o perdão. Deixo toda a energia do bem entrar, me enchendo de amor, paz e gratidão. Sinto muito, me perdoe, sou grata, te amo. Muito legal, Luciene, muito obrigado aí. Ho'oponopono é tudo de bom, faço demais também. Inteligência que tudo fez, Deus. Fale sua visão sem medo. Obrigado, Renildes, pelo apoio aí. Porque, na verdade, eu sempre tive medo mesmo. Nunca entrei em assunto polêmico. Mas eu não entrei para polemizar nada aqui, pelo contrário. Eu entrei aqui para unir, não para separar. A Josi Tuiu está trazendo para mim, faz todo sentido. Sabrina, para mim faz sentido. Legal, Sabrina, obrigado. Somos todos filhos de Deus, exatamente. Rosa. Julie. Como uma pessoa que não sou praticante de nenhuma religião, mas já tive algumas experiências sobrenaturais de cura, de respostas a orações feitas em silêncio
no mesmo dia, tendo em vista a urgência. Legal, Julie. A nossa conexão com Deus, ela se utiliza das religiões, sim. Eu vou explicar um pouco melhor dessa parte. Mas realmente a nossa conexão máxima com Deus está com a nossa centelha divina. Nós temos todas as leis universais contidas dentro da nossa consciência. Pira numa coisa dessa? A nossa consciência é como se fosse um universo paralelo, com todas as leis universais. Então, a gente pode encontrar cura que é muito mais natural do que sobrenatural, viu, Julie? Renil diz, bom mesmo entrar em harmonia com o universo. Exatamente. Sentir a frequência da natureza, isso. É por isso que a natureza traz paz. Porque a natureza expressa uma vontade divina. E a gente, se conectando com a natureza, nós nos conectamos com a vontade divina. Acredito que sentimos no íntimo a distinguir o certo e errado. Devemos fazer o correto. Enfim, o que você... Legal. Somos merecedores de tudo de bom que o universo nos dá. Fala tem muito a ver com o Caibalion. Digo o livro. Como disse, gosto muito de livros sobre esse assunto. Caibalion. Eu não conheço, Julie, esse livro. Mas vou procurar saber. Porque na verdade é uma percepção que eu vim criando e que se completou somente depois com o estudo da constelação familiar, que é esse negócio do acolhimento das leis divinas, que tudo que acontece é da lei. Então eu não posso julgar ou condenar ou excluir algo que acontece nem em mim, nem no meu sistema familiar. Deus é tudo de tudo. Samara, eu acredito que Deus que criou o céu e a terra, na lei da criação, está errado, doutor? Totalmente certo, Samara. E nós não estamos falando aqui de certo e errado, tá? Tudo certo. Toda percepção religiosa, ela está correta. Principalmente quando essa religião faz sentido para aquela pessoa e diminui o sofrimento dela. Porque toda religião vai trazer uma conexão com esse conjunto de leis, com a divindade. E aí, trazendo uma perspectiva historiográfica, digamos assim, a humanidade passou por um momento de barbárie, onde predominava a lei do mais forte. Um pouco antes era instinto, logo depois a lei dos mais fortes dentro de alguma ordem social. Depois veio a lei do talião. Eu estou falando de uma evolução ética. Olho por olho, dente por dente, já era uma noção de justiça. Deus é justo? Muito justo. O ser humano copiar uma lei de justiça não é ele aproximar de Deus? Sim. Então, mesmo que a lei do olho por olho, dente por dente, da justiça, ainda fosse rudimentar ou muito agressiva, ela já estava se conectando com a lei de justiça divina. E depois dessa justiça de pagar pelos prejuízos ou pelos sofrimentos, nós temos uma lei nova, trazida pelas religiões mais modernas, que é uma lei de caridade, que é uma lei de perdão, uma lei de acolhimento, uma lei de inclusão, uma lei de respeito, uma lei de gratidão incondicional a tudo e a todos do jeito que é. E para introduzir essa lei mais avançada, precisou pessoas muito inspiradas, muito conectadas com a essência divina dentro delas mesmas, virem trazer essas libertações para os vários povos. E é onde aconteceram as várias religiões, que todas estiveram e estão ligando os seres humanos à sua divindade íntima, através da união, da congregação, do agrupamento
movidos por uma ideologia ética nova. Então, há a necessidade, houve principalmente muito a necessidade da humanidade ter a religião. Porque essas pessoas que iam tendo essas ideias éticas mais avançadas, elas propagavam isso. E isso virava uma filosofia, né? E aí nós temos os grandes líderes religiosos que passaram e fundaram as grandes religiões, seja o islamismo, o próprio espiritismo, o catolicismo, o protestantismo. Então as várias religiões foram seguindo. E está tudo certo, porque todas essas pessoas foram beneficiadas pelas suas próprias religiões. O que uma religião ou outra fala da verdade não altera a própria verdade. Repito, o que uma religião ou outra fala da verdade não altera a própria verdade, porque a verdade, ela é única. E todos nós estamos nos aproximando da verdade. Não tem ninguém dono da verdade, sinto muito. Se tem aí alguém achando que é dono da verdade, tem uma notícia meio ruim para dar hoje, não tem ninguém dono da verdade. As próprias religiões evoluem. O cristianismo evolui, o catolicismo evolui, o protestantismo evolui e se modifica em conceitos que se aproximam cada vez mais da divindade. É lógico que para os cristãos a Bíblia é a base e sempre será seguida. Uma base que traz uma informação, uma essência e que vai ser seguida, assim como as outras religiões têm os seus escritos, os seus dogmas, e está tudo certo. O que interessa é que está beneficiando pessoas. Agora, então eu falei de uma evolução aí das religiões, da necessidade humana da religião, dentro de um ser social que nós somos. E aí eu entro, o que a constelação fala das religiões. Em primeiro lugar, eu falei no início da live que constelação familiar não tem nada a ver com religião. Esse é um assunto que eu quis trazer, porque é uma reflexão muito importante na vida de todo mundo. Deus, religião, divindade, Natal, Jesus, né? E o catolicismo traz aí a figura de Jesus como uma pessoa extremamente iluminada, extremamente sábia, extremamente conectada com a divindade, assim chamado Filho de Deus. Nesse sentido, todos somos filhos, ele também, mas talvez ele estivesse um pouco mais conectado com a divindade para trazer aquela mensagem que 2000 anos depois continua batendo, assim como as outras religiões milenares também trazem conceitos que até hoje modificam, transformam para melhor a vida de pessoas. E está tudo certo. E aí o Natal faz parte disso, é o nascimento de Jesus, aonde nós nos conectamos com o arquétipo da renovação, o que é extremamente saudável também, ok? Então eu vou falar o que a constelação familiar fala a respeito das religiões. Então, as religiões, sem dúvida alguma, elas fizeram parte da cultura. A cultura está relacionada com as vivências e experiências repetidas das múltiplas gerações. Então, a religião também veio com os seus preceitos, trazendo crenças, muitas crenças dessas limitantes, muitas crenças dessas mais trazendo dor e escândalo do que paz e união. E a primeira crença é a crença de que a minha religião é a certa. É isso a constelação familiar, Bert Hellinger traz. Que quando a pessoa levanta uma bandeira exageradamente fanática, como se fosse o dono da verdade, essa pessoa está trazendo mais a separação do que a união. Essa pessoa está anti-divindade, anti-Deus.
essa pessoa perverteu o objetivo inicial da religião, que é o contato com Deus, com a divindade. E Deus, divindade, considera, conta todas as religiões que existem. Não é só uma, nem só outra, não. Isso é a minha perspectiva humilde, tá, gente? Por favor, fiquem à vontade aí de pensar diferente. Deixa eu ler mais um pouquinho dos comentários de vocês. Da Isa-san: Deus está sempre presente. E tudo que você passou, grande parte, faz grande sentido para mim. Pois é que nos dá esperança. A fé em Deus. Exatamente. A fé em Deus. A fé em Deus é a fé na lei universal. É a certeza de que eu sou uma fagulha dele. Que eu estou contido nele. E ele sabe o que é melhor para mim muito mais do que eu. É isso. É isso. É isso o acolhimento. É isso a integração sistêmica. É isso deixar acolher no coração toda a própria história, a história do sistema familiar, toda a história da humanidade, toda a história das outras religiões, toda a atualidade das outras religiões. Acolher no coração tudo do jeito que é, porque tudo veio de Deus, tudo está dentro da máquina, nada pode ser excluído. E quando a gente quer excluir, a gente acaba tendo um emaranhamento quântico e sofremos a consequência disso. Muita sabedoria na Bíblia, tão atual, apesar da época em que foi escrita. E penso sempre no tanto de coisa que se perdeu no tempo. Sim. Esse corte realmente está chique no último. Obrigado, Ingrid. Imagino assim também. E quando agimos contra essas leis superiores, tudo dá errado mesmo. Quando você se permite ser conduzido, tudo começa a andar. Acredito que Deus é o regente de tudo. Show de bola, Josi. É isso mesmo que eu acredito também. Marlene está trazendo: Deus para mim é energia cósmica universal, por isso está em todo o universo. Exatamente, muito legal. Para mim Deus é unidade, respeito todas as religiões, a Rafa está trazendo. Mas às vezes acho que alguma impõe muitas limitações e até mesmo julgamentos. Muito obrigado, Rafa, por ter trazido esse comentário, e é exatamente disso que eu vou falar agora, que é o seguinte: dentro de várias crenças limitantes, olha só, está muito óbvio hoje em dia para todo mundo, não precisa nem falar de constelação, só falar de inteligência emocional, que as crenças determinam o nosso destino, que isso sucede conosco. Então, uma pessoa que escutou muito do pai ou da mãe que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é fruto de roubo, isso é uma crença. E a pessoa afasta dinheiro da vida dele porque ele acha que lá dentro está escrito que o dinheiro é sujo. Então, assim como uma crença familiar foi herdada e a pessoa acaba tendo consequências dela, as crenças religiosas também. E as crenças religiosas, elas precisaram passar por um momento punitivo, aonde as regras eram muito dificilmente obedecidas. Então, a sociedade, por julgar uma ideologia de regras, ela falou: então eu vou punir quem não obedece a regra. Então vai para o inferno, então vai arder no fogo dos infernos e etc. Ou sofrerá, seja lá qual consequência for. Então, as religiões tiveram a necessidade, em algum momento da humanidade, de impor regras rigorosas, para que aquela humanidade ainda muito primitiva na ética pudesse segurar as pontas. Mas só que é chegado um outro momento, onde nós não precisamos mais de tanta repressão. O tamanho da repressão que a religião, de um modo geral, trouxe para a sexualidade, para a capacidade que nós temos de criar, de transcender através da energia sexual. E também traz limitações em relação à saúde. Então a pessoa muitas vezes tem aquela crença religiosa
espírita, por exemplo. Tem sempre uma crença religiosa que está sofrendo, está passando por uma doença, por um negócio, é coisa de vida passada. É uma crença religiosa. E daqui a pouco a pessoa está criando para si novas e novas doenças por uma atribuição que é muito mais uma crença do que uma realidade. Pode ser realidade? Pode, na crença dele, tudo bem. Mas acreditar naquilo faz a doença acontecer. Os processos de culpa e autocondenação relacionadas à religiosidade trazem sofrimentos muito grandes para uma boa parte da humanidade. Por quê? Porque aquilo tudo que é reprimido e rejeitado acaba dominando o ser humano. E uma proposta de uma religião mais inclusiva vai trazer a libertação dessas amarras. Então, Luciene está trazendo, somos todos filhos de Deus, Ele nos ama incondicionalmente. Essa vida é uma escola. Obrigado, Luciene, pela participação. Centelha divina, gostei. Termo usado pelo Yoga Sutra. Ah, legal. Já ouvi falar muito esse termo. Tem um livro de Pietro Baldi chamado A Grande Síntese, bastante interessante, que traz perspectivas também sobre a criação do universo mesmo, sobre a criação divina. Só que é uma leitura bem avançada, é bem difícil a leitura dele, é bem complexa. Joaquim Hospeda está trazendo, mas as religiões manipulam muito e deixam os fiéis muito preguiçosos, muito não estudam. Nossa, que legal, Joaquim, parabéns por trazer aí essa crítica ao meio convencional de religião, porque muitas vezes a religião ainda tem aquela coisa da aparência, né? Então, só porque eu estou lá congregando, eu pago dízimo, ou no caso do espírita eu vou lá e tomo passe, ou no caso do católico, só porque eu vou lá e recebo a comunhão, eu já estou salvo, eu já está tudo bem, eu não preciso estudar, eu não preciso fazer bem as pessoas, eu não preciso crescer, me desenvolver como indivíduo. Ou muitas vezes um fatalismo que até de muitas religiões espiritualistas, do karma. Aí a pessoa entra no fatalismo, no karma, e se sente condenado a viver aquele sofrimento. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que a pessoa vive um momento presente de acordo com o que está na mente. E ela pode direcionar o que está na mente sempre. Sempre. Então, muitas vezes a própria religiosidade deixa a pessoa, não, Deus cuida para mim. E a pessoa não faz por onde, né? Deus, esse conjunto de leis que regem o universo, ele espera o nosso concurso, a nossa participação, a nossa realização. Por isso que nós temos a capacidade criadora. Nós podemos fazer, por exemplo, uma ponte, uma casa, através das minhas mãos. Quem construiu essa casa? Não foi Deus? Através da minha mão? O que eu usei para fazer essa casa? Não foi parte da estrutura divina? Parte da criação divina? Sim. Mas a casa não está lá de pé naquela arquitetura? Não foi eu que fiz? Sim. Então o ser humano é coautor do universo. As consciências são coautoras da realidade à nossa volta. Só que dentro da regra de Deus. Quando a gente quer realizar fora da regra dele, a gente acaba tendo sofrimento. Por isso que é importante se unir cada vez mais a essa perspectiva transcendente de divindade. Julie, tive uma embolia pulmonar bilateral com estado crítico às 2 da manhã. Fiquei 2 horas tendo uma conversa séria com Deus. Riso. Dormi e acordei respirando fundo, sem necessidade de aparelhos. Que legal, Julie. Muito obrigado aí pelo depoimento, pela partilha dessa experiência. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui na sua mente. Inclusive a conexão com a máquina cósmica, com Deus. E quando você se conecta com ela, move montanhas. Até literalmente. Perspectiva minha, tá, gente? Fique à vontade aí de trazer algo diferente.
Isso que eu estou trazendo hoje não é um conteúdo da constelação familiar, beleza? Mas, se Deus é esse conjunto de leis que rege o universo, a montanha está lá naquele lugar lá, obedecendo uma lei universal da gravidade. Aquele bloco de matéria está em cima da Terra ali, obedecendo uma lei de gravidade. É uma lei divina. Eu, me unindo à lei divina, eu posso agir sobre essa lei. E realmente, até literalmente, não só figuradamente, pegar aquela montanha, tirar daqui e pôr lá em outro lugar. Por quê? Porque eu vou interagir com a lei da gravidade. Assim como a gente pode interagir com a lei da biologia através da nossa vontade na vinculação com Deus. Fora dela, não acontece. Então você teve esse livramento aí justamente pela sua conexão com a divindade mesmo. Caibalion, leis herméticas, muito interessante. É possível verificar traços em todas as religiões. Ah, legal. Vou dar uma estudada. A Rosa está trazendo. Fico muito feliz em ver você, um médico, fazendo constelação. Muitas vezes trazemos dores e traumas do ventre da mãe. Admiro o seu trabalho. Obrigado, Rosa. Obrigado mesmo. Eu também sou muito grato a você de estar aqui compartilhando com a gente desse nosso ideal de crescimento e desenvolvimento pessoal. Muito obrigado mesmo. Luzia Prado, tua capacidade de esclarecer o assunto religião é maravilhosa. Muito obrigado, Luzia. Obrigado mesmo. Foi por isso que eu, enfim, quis trazer esse assunto. Na verdade, eu já fiz uma live faz um tempão sobre isso e depois eu não fiz mais. Porque é um assunto que, para muitas pessoas, gera polêmica, né? Mas eu refleti um jeito de não trazer polêmica e esse é o meu jeito aí, tá? De interpretar a religião, Deus, espiritualidade, Jesus. Dorinha Fernandes está trazendo. Sou católica desde que nasci e sempre respeitei outras religiões. E Deus é um só, ama seus filhos iguais. Tenho muito fé em Deus. E tudo que eu perco, peço a Deus, com muita fé, acontece. Demora, mas acontece. Show, Dorinha. É isso mesmo. Parabéns. Parabéns. É exatamente do que eu estava falando. Você vincula a Deus, a essa grande máquina cósmica, afirmando que Ele é bom, que o movimento dela faz sentido, que o movimento de Deus ele é bom. Isso é a fé. E você age sobre o movimento divino. Rosa está trazendo, muito importante você falar desse tema. Para mim faz sentido porque Sabrina está trazendo. Para mim faz sentido porque na família, mãe e filha escolheram religiões diferentes e usaram a religião para se distanciarem. Pensa. Julie, acho o mundo tão lindo, tanta beleza, tantos mínimos detalhes incríveis, os aromas, os sons que são capazes de mudar uma sensação, a energia das coisas. Muito massa, Julie Souza. Obrigado por trazer essa partilha aí. Eu também concordo. É na hora que a gente vê um pôr do sol, ou um nascer de sol, né? Ou uma flor, é que a gente vê a delicadeza, a arte envolvida naquilo. Existe uma arte, uma beleza. Existe uma inspiração de criatividade incrível na obra divina, que nos inspira e nos faz entender, assim como Albert Einstein, que Deus não joga dados, tudo isso não é ao acaso. Existe uma orientação. Inclusive, são as leis que a gente vem estudando. Tenho muita gratidão pelos meus antepassados. Show, Rosa. Vamos lá, legal, galera. Obrigado pela participação de todos vocês. Valeu mesmo. E Julie. Valéria, qual livro de leitura avançada? A Grande Síntese, do Pietro Baldi. Valéria, obrigado. Tiesa, oi Tiesa, tudo bem? Ação e reação. Se quem não acredita em Deus, a física quântica explica. Legal, obrigado Tiesa.
Ou seja, o que se faz, se planta. Exatamente. Está tudo conectado. É uma emanação de uma onda que ela tem a sua reverberação, a sua repercussão, ela vai e volta. Luciene está trazendo. E os nossos antepassados, como estão relacionados à nossa vida atual? Excelente pergunta, Luciene. Os nossos passados, eles estão relacionados à nossa vida atual através do campo morfogenético, que é esse arquivo, essa memória de tudo que aconteceu no meu sistema familiar. Eu acesso esse arquivo, esse campo morfogenético, aí já é assunto de constelação, tá, gente? Eu acesso o tempo todo inconscientemente, sem saber. Mesmo que tenha tido um grande segredo de família, uma criança abortada, um assassinato, mesmo se ninguém contou para ninguém, eu acesso essa memória do meu sistema familiar. E aí eu tomo para mim aquelas dores, aqueles sentimentos. É assim que o passado familiar altera e influencia a minha vida. Então, Vitória está trazendo, doutor, o que o senhor pode nos dizer sobre tantas maldades que vemos hoje? Pessoas que se julgam merecedoras das misericórdias divinas, mas que praticam veementemente o mal. Então, Vitória, eu vejo que Deus, essa lei universal, ela não... Tudo que acontece não só foi permitido por ela, por essa lei, por Deus, mas foi determinado. Então algo que às vezes a gente considera que é mal, é algo necessário. É necessário. É necessário que haja o escândalo. Mas ai de quem? Entende? Ai de quem no sentido nem de estar certo ou estar errado, ou estar bom ou estar ruim. Ai de quem por quê? Vai sofrer consequência. E esse sofrimento, está certo ou está errado? Para aquela pessoa é o caminho que ela escolheu. Aquele sofrimento, entende? Então, a gente está aqui falando um pouquinho além do bem e do mal, do certo e do errado, do que deve existir e do que não deve existir. Tudo que existe é da lei. Não tem nada que veio fora da lei. Jerusa Fofinha, como lidar uma relação quando o casal tem religiões diferentes? Tolerância, né? Isso fala muito a respeito daquilo que eu falei mais cedo, sobre que as religiões, elas acabam muitas vezes lutando umas contra as outras, né? Então aí, marido e mulher não pode ter religião diferente? Pode, não tem nada que impede. É só se eles forem intolerantes uns com os outros. Jesus é amor e compreensão. Yes. Tem como mudar esse campo morfogenético? Não. O campo morfogenético é um arquivo, né? A gente não reescreve nele, porque ele é um arquivo do passado e do presente. Porém, ele tem um lado dele que é do futuro, que é uma linha de trajetória, mas das maiores probabilidades. Esse a gente muda. Mas o campo morfogenético que a gente acessa do sistema familiar é a história do sistema. Não muda. Inclusive é o desejo de querer mudar o que aconteceu que faz aquilo que aconteceu se repetir no sistema. Tá? A influência, sim. Essa mudança na influência do que aconteceu de ruim no passado é a inclusão. Se você recebe no seu coração aquele tio suicida, por exemplo, você protege as próximas gerações de não precisar suicidar. Caso um tio suicida seja muito julgado, condenado, abominado, isso não podia ter acontecido, ele é idiota, por que ele fez isso, ele destruiu a família, né, fez a família passar vergonha, nananana, um descendente desse tio vai cometer suicídio, em homenagem a ele. Então, quando a gente inclui, concorda, tá tudo bem, tio, se o senhor escolheu se suicidar.
Paciência. Entende? Eu sinto muito, mas eu não posso fazer nada. Esse desejo de querer mudar o passado que sabota o futuro. Tá? Vitória está trazendo. Entendi, doutor. Ótima explicação. Obrigado, muito obrigado, Vitória. A Josi está trazendo. Não vejo problema em falar em religião. O problema é o fanatismo religioso. Acreditar que existe uma única verdade e querem impor sua crença aos outros. Cada um tem o direito de crer no que quer. Fantástico, Josi. É disso mesmo que a gente está falando. É disso mesmo que a gente está falando. Até porque, dentro da perspectiva quântica, aquilo que a gente mais combate é aquilo que a gente mais elege. É aquilo que a gente mais promove. Repito, aquilo que a gente mais combate é aquilo que a gente mais promove. Com o exemplo que eu acabei de dar, se a atitude daquele tio de suicidar foi muito combatida, vai repetir. Se a atitude de uma tia que resolveu virar prostituta, uma tia que foi prostituta, se isso é muito combatido, ela foi excluída, ninguém mais fala com aquela tia porque ela virou prostituta, vai vir uma geração seguinte ou outra que vai ter o impulso, às vezes nem por necessidade financeira, mas por um gosto mesmo de querer honrar a tia, entra em prostituição também. Isso eu já vi acontecer. Então, tudo que a gente combate, a gente acaba promovendo. Galera, foi um prazer estar com vocês. Mais uma transmissão ao vivo. Quinta-feira tem mais. Quinta-feira nós vamos falar sobre o pai. A importância do pai e do arquétipo masculino na vida das pessoas. Inclusive, é dia do aniversário do meu pai, 19 de dezembro. E aí eu vou aproveitar e falar do pai como uma homenagem a ele. Beijo para vocês. Essa live fica 24 horas aqui pelo Insta. Se vocês sabem alguém que vão gostar de assistir isso, clica nessa setinha, marca essa pessoa, tá bom? Beijo para vocês, muito obrigado e estamos juntos aí. Até mais.